que foram cobrados aí, né, em processo penal. Zaqueu, acorda, Isaqueu. Isaqueu está dormindo. Isaqueu está dormindo, meu. Olha que coisa bonita. Bom dia, concurseiro. Porra, é mesmo. Já são 4h20. 4h20. Porra. É pros fortes aqui, viu, velho? Alex, Clodoaldo, Caio, Paulo César. Quem tá mais aqui com a gente? Só tá vocês, só é? Felipe, eu acho que só tem vocês aí, né? Tem mais alguém que tá com a gente, além desses caras que eu falei aí? Me diz aí a resposta. Opa! Saulão tá aí, né? Eu acho que Saulo sempre vai, né, Saulo? Para os nossos aulões, não é? Eu acho que é Saulo que sempre vai para os nossos aulões. Richard Júnior, bom dia, Richard. Oh, Richard também está aqui conosco, né? Então vamos lá. Exatamente. Futuros GCM precisam se acostumar à madrugada, não é? É, meu amigo. E tem o JET, né? Eu acho que é JET. Porra, agora eu esqueci. É uma gratificaçãozinha aí que o cara ganha aí em Olinda. Gratificação boa, né? Pelo excesso de horas, não é? Aí ele tem as horas dele, se completar mais essas, aí tem um negocinho bom, né? Tem um negocinho bom. Clodoaldo Braga. Estou me perguntando até agora por que incluir processo penal em um concurso de guarda. Não foi a mais, vê só. É uma boa pergunta, meu amigo Clodoaldo. Vejamos. A banca, na verdade, se preocupou em. Ó, o Marcos Júnior também está aqui. Valeu, Marcos. Ele se preocupou em somente inquérito. Princípios que a gente vai ver em inquérito. Que hoje, o STJ tem um entendimento meio restrito em relação à guarda municipal e que a gente tem que entender. Veja, guarda municipal não é órgão de segurança pública. Não é órgão de segurança pública. Então, na verdade, por exemplo, a guarda municipal não pode fazer revista pessoal, o famoso baculejo. Ela só pode prender em flagrante. Só pode prender em flagrante. Ela não pode fazer busca pessoal. Guarda municipal não pode fazer busca pessoal. Decisão do STJ, tá? Mas aí, meu amigo Clodoaldo, como ela pode prender em flagrante, e se ela prende em flagrante, ela tem que levar à delegacia, ela obrigatoriamente leva à delegacia, que inclusive essa competência está lá no artigo 5º do Estatuto da Guarda Municipal, a Lei 13.022, ela tem a obrigação de levar o cara em flagrante para a delegacia. E lá na delegacia vai fazer o BO, e desse BO vai ter o inquérito policial. Então, acho que por isso ela colocou o inquérito policial, né? Para o guarda saber o que é o inquérito. Isso é importante. Apesar de que a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, mas ela trabalha dentro da segurança pública. Então, é importante saber aí a questão do
inquérito policial. O que eu acho que não havia necessidade, Clodoaldo, é, por exemplo, trabalhar esses sistemas e princípios. Por exemplo, a aplicação da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas. Aí eu acho que não havia essa necessidade, né? Porque o que acontece com o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal, você tem logo, já direto, né? No artigo 1º do Código, não é? Dizendo que o processo penal rege-se em todo o território nacional. Então, ele já está delimitando a competência, né? Aonde o nosso Código de Processo Penal vai ser aplicado. Aonde ele vai ser aplicado? Em todo o território nacional. Obviamente, vai ter algumas ressalvas, né? Por exemplo, os processos de competência da Justiça Militar não vai ser aplicado o Código de Processo Penal. Nos crimes militares vai ser aplicado o Código de Processo Penal militar. Então, é a aplicação da lei processual, não é? Aonde eu aplico a lei processual? Então, a gente já viu no Código Penal, lá no artigo 5º, que o princípio é da territorialidade. No Código de Processo Penal, também a regra é do princípio da... Eita, que minha coluna já está acabada já. Ai, meu Deus. Territorialidade. Então, esse artigo 1º, não é? Ele prima por isso, dizendo, a regra é também da territorialidade, né? Quem gosta de termos em latim, nós teríamos aqui a lei fore, lex fore, não é? Ou, não é? Chamado locus, que a gente já viu, locus regit acto, ou seja, não é? A ação rege o local. Ou seja, a lei, lex fore. Fore é territorial, né? Vem de foro, território. Então, o artigo 1º prima pelo princípio da territorialidade. Né? Agora, você tem as exceções que, como eu disse, por exemplo, crimes militares, que vai ser aplicado o Código, né, de Processo Penal Militar. Não é o Código de Processo Penal Militar. Tá? Aí o que você tem? Além disso, não é? Você tem os princípios fundamentais. Bora lá. Princípio do devido processo legal, não é? Princípio do juiz natural. Não é? Então, princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Que são princípios aí constitucionais, não é? Do processo penal. Você tem como princípios. Como também, e aí é importante, aí vem, não é? Aí a gente tem que ter o máximo cuidado, não é? É no artigo 2º. No artigo 2º. No artigo 2º. Por quê? Porque esse artigo 2º é muito diferente daquele artigo 5º, não é? Inciso 40 da Constituição Federal.
E muita gente erra nisso aqui. E por quê? O que a gente aprende no artigo 5º, inciso 40? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, não é? Esse está lá, ou seja, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. É isso que a gente aprende, né? Então, todas as vezes que eu tenho uma lei mais benéfica, essa lei vai retroagir, não é? Para ser aplicada em benefício do réu. Meus amigos, no Código de Processo Penal, não é assim. Por quê? Porque o artigo 2º, ele não vai dizer isso. O artigo 2º, ele vai ser muito claro, não é? O artigo 2º vai ser aplicado, não é? Isso aqui vai ser aplicado, a autoexpressão em latim, né? Vai ser aplicado o famoso tempus regit actum. Tempus rege actum. O que quer dizer isso? Traduzindo, o tempo rege a ação. O tempo rege a ação. Ou seja, o tempo rege o ato. O tempo rege o ato. Como assim, Emanuel? Simples. Artigo 2º diz: a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Vê só, velho. Vê só o que ele diz. Que a lei processual, não é? Vai ser aplicada desde logo. Ou seja, sendo prejudicial ou não, ela não está nem aí. Se ela nasceu aqui, então daqui para frente é ela. Daqui para trás vai ser a lei anterior. Então a lei nova vai reger daqui para frente. Mas, Emanuel, essa lei nova vai prejudicar. Não é direito penal. Não é aplicação da lei penal, é aplicação da lei processual. E a aplicação da lei processual é o tempus regit actum, ou seja, a lei não retroage. Essa é a diferença, não é? A lei processual, ela não retroage, ela vai daqui para frente, porque o tempo aonde ela começa a existir é que vai reger o fato, que vai reger a ação. Entenderam aí a diferença? Não é? Não cabe a retroatividade. Então, muito interessante esse artigo 2º. Por quê? Porque a gente está, não é? A gente está naquela ideia de que do artigo 5º, inciso 40. Mas aqui a aplicação da lei penal. Da lei penal. A lei processual não trabalha assim. A lei processual não trabalha assim. A lei processual trabalha de uma outra forma. Dizer, ó, daqui para frente é essa lei. Se ela é boa ou não, ela não está nem aí. É o tempus regit actum. Aí Maurílio está dizendo aqui, artigo 2º da lei processual penal aplicar-se desde logo, sem prejuízo da validade. É isso mesmo. É o artigo 2º, não é? Ipsiliter aí, né? E Saulo Joviniano, princípio da aplicação imediata. Certíssimo aí, meu amigo Saulo, tá? Aí depois disso aqui, não é? Aí você tem a fase pré-processual, que é o inquérito policial. Que é o filezinho. Ah, porra, adoro estudar inquérito policial. Não é? Inquérito policial é muito bom.
E você vai ter questões aí que... Como é que eu vou trabalhar inquérito policial? Ora, o que geralmente cai em inquérito policial, você tem que estar ligado. Você sempre vai ter uma questão do artigo 6º, que é o quê? Quando o delegado, não é, sabe de um crime, ele vai lá ao local do crime. Aí vai ter, não é, o que o delegado deve fazer. Está lá no artigo 6º. Deixa eu pegar um aqui. Artigo 6º. Artigo 7º. Qual é o artigo 7º? Não é? É aquela questão lá da reconstituição do crime. É o artigo 7º, tá? Artigo 10, que é prazo para inquérito policial, não é? Se ligar no artigo 13, 13A e 13B, que é a solicitação de dados que o delegado faz, não é? Deixa eu lembrar aqui de mais alguma coisa. Obviamente, artigo 28, que é a questão do arquivamento. E esse artigo 28, vocês vão ver lá que ele foi modificado pelo pacote anticrime, mas a gente não vai trabalhar o 28 novo pelo pacote anticrime. A gente vai trabalhar o antigo 28. Por quê? Porque, infelizmente, aí teve uma suspensão desse dispositivo aí pelo STF. Aí, Maurílio Santos, prazos também. Prazo aqui, ó, artigo 10. Viu, Maurílio? É o artigo 10. Então, velho, aí outra coisa que cai no inquérito, as características do inquérito policial, não é? Então, ele é escrito, ele é sigiloso, não é? Aí, quando ele vai falar em sigiloso, geralmente vem uma pergunta abordando a súmula vinculante número 14, porque dizendo o quê? Ó, o inquérito é sigiloso, mas o advogado ele tem pleno acesso, não é, a tudo que já estiver documentado no inquérito. Então, quando fala assim sigiloso, geralmente vem vinculado a essa súmula vinculante número 14. Lembrando que outra característica do inquérito policial, que o inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa, e geralmente vem se perguntando, né? Ei, idoso, exatamente, Maurício, é o bizuzinho, né? Vem perguntando lá no inquérito, a coluna já está, né, acabada aqui, né? Vem perguntando lá no inquérito se... Eita, agora perdi, tá vendo? É o sono já batendo. Sim, se no inquérito tem contraditório pela defesa, no inquérito não tem contraditório pela defesa. Por quê? Porque inquérito não é processo administrativo. Inquérito é procedimento administrativo, não é? Então, no inquérito, ele é inquisitivo, não é? Ele é inquisitivo. No inquérito, você tem investigado, você não tem partes, então não pode ter o contraditório nem a ampla defesa, tá? Então, são perguntas que sempre vai ter aí quando a gente fala em inquérito policial. Então, são dois assuntos de processo penal. Quem assiste minhas aulas, eu sempre falo, né? Tem dois assuntos que eu amo. Inquérito policial, prisão. Principalmente prisão em flagrante, né? Porra, bicho. Pense num assunto bom de se trabalhar, não é? Que não caiu aqui, né? Poderia, né? Ao invés de trabalhar, por exemplo, esses princípios aqui, né? Trabalharia inquérito e prisão em flagrante. Nem precisaria colocar temporária, nem preventiva, botaria só prisão em flagrante, que é melhor do que isso aqui. Eu acho mais produtivo botar prisão em flagrante que esses princípios.
né? Muito mais produtivo para a guarda. Colocar prisão em flagrante. Muito mais produtivo do que esses princípios de lei processual no tempo. Isso aí é só para encher linguiça, não é? Só para encher linguiça. Vão ser. Aí vê. Me digam aí quantas questões vão ter de processo. Se eu não me engano, são 5. Me digam aí se eu estou errado. Salvo engano, são 5. Aí pode ter certeza que das 5, 3 é de inquérito. 3 ou 4 é de inquérito policial. Não é menos que isso, não. Não é menos que isso, meus amigos. É de 3 a 4 de inquérito policial. Aí vai ter uma questão, letra de lei. Grava isso aqui. Grava isso aqui que eu vou te dizer. Grava isso aqui. Está gravado aqui. Professor Isaqueu, grava isso aí. Vai cair 3 questões de IP. Presta atenção no que eu estou dizendo. Para depois vocês me cobrarem. Vai cair uma questão, 3 de inquérito, uma questão do artigo 1º, presta atenção no que eu estou dizendo, não é? E uma questão ou pode cair do artigo 2º ou pode cair do artigo 3º. O artigo 3º é aquele que vai dizer a lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como os princípios, o suplemento dos princípios gerais do direito. Marca aí. É isso aqui. A prova é isso aqui, ó. Porra. De processo penal é isso aqui. Pode marcar aí. Depois me digam se eu estou errado. 3 de setembro, eu vou dizer, olha aqui o que eu disse. É isso aqui. A prova de processo penal é isso aqui. Isso quer dizer o seguinte. Você vai decorar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º. Vai decorar esses 3. Vai lá. Pá. Decorou. Pronto. Eita, decorei esses 3, já tenho 2 questões de processo penal. Só falta ir para 3 de inquérito. É difícil? Não, a gente vai fazer questão agora de inquérito. Vamos fazer questões de inquérito agora para tu ver que não é difícil. É tranquilo. Aí, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Maurílio, muito boa explanação sobre os assuntos. Parabéns ao nosso ilustre professor e ao curso. Obrigado, meu amigo Maurílio Andrade. Né? Tomara que caia uma 5 só de IP. Cai não. Aí é aquilo que eu coloquei aí. Não é? Maurílio, curso muito bom, vale a pena. Com certeza, meu amigo. Com certeza vale a pena. Tá? Então vamos lá às questões de inquérito policial que como poderiam cair na prova. Vê, relação ao inquérito policial está na opção correta. Do despacho que indeferiu o requerimento feito por um particular para abertura de IP, caberá recurso para a autoridade hierarquicamente superior, ou seja, o juiz competente. Pessoal, uma das características do inquérito policial é ter o advogado, a discricionariedade. Por quê, vídeo? Não é fácil, não. A mulher chega para outra e começa a xingar outra começa a xingar, aí vai lá no delegado, o delegado abre inquérito. Porra, peraí, não é assim não. Não é assim não. Então, mas mesmo assim, mesmo se o delegado indeferir o inquérito, cabe recurso. Não existe um nome para esse recurso. A gente diz que é um recurso inonimado, né? E, obviamente, não é o juiz competente. Então, não é letra A. Então, pode haver um recurso para o delegado indeferiu meu pedido de IP. Cabe recurso? Cabe, mas não é o juiz competente. Para verificar a possibilidade da infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder
a reprodução simulada dos fatos. O que é isso? É a chamada reconstituição do crime. Reconstituição do crime. Previsão lá no artigo 7º. Sim. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não. Então, veja. Eu pensei que tinha outras questões falando sobre isso. Emanuel, e esse recurso vai ser para onde? Para o chefe de polícia, tá? Para o chefe de polícia. Não vai ser para o juiz, vai ser para o chefe. E aqui, o que está errado aqui? Isso aqui, ó. Ainda que esta reconstituição contraria a moralidade ou a ordem pública. Não, o erro está aí. Eu só posso fazer essa simulação, essa reprodução simulada dos fatos, se não contrariar a moralidade ou a ordem pública. Se contrariar, chorou. Artigo 7. Errado, letra B. O IP acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base para um e para outro. Certíssimo. Não é? Vejam, apesar do IP não ser peça obrigatória, mas quando servir como base, ela vai acompanhar tanto a denúncia como a queixa. Certíssimo. Em qualquer situação, a MP poderá requerer a devolução dos autos do IP à autoridade para novas diligências. Qualquer situação, não. Só pode requerer novas diligências, né? Por exemplo, se o inquérito não estiver, se tiver novas provas, ele pode pedir novas diligências, não é? A questão de exame de corpo de delito, ele pode, que não foi feito, o inquérito policial era para ter feito o exame de corpo de delito, não foi feito, aí ele pede uma nova diligência, então não é em qualquer situação, tá? Convencida da existência do crime, a autoridade, isso é uma questão que sempre vai cair. Ora, o delegado, que é a autoridade policial, pode arquivar o inquérito policial? Não, jamais, em nenhuma hipótese. Só quem pode solicitar o arquivamento é o MP e mais ninguém. Nem mesmo o juiz pode solicitar arquivamento. A solicitação do arquivamento é do Ministério Público. Segunda questão. E aqui outra questão que é muito interessante. Como vai ser possível a instauração do IP? Ora, o IP, não é? Ele pode ser instaurado, não é? O IP pode ser instaurado da seguinte forma: ele pode ser instaurado de ofício, não é? Ou seja, né? Ele pode, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se tem um negócio. Aqui tem. Ó, então o IP ele pode ser instaurado de ofício. E quando é que ele vai ser instaurado de ofício? Quando, não é? Quando o delegado, em suas diligências normais, verificar que houve um crime. Ou então, quando houver uma delatio crime, né? Um popular chega lá, ó, delegado, houve um crime. Aí, o que é importante você saber aqui? Que para esse inquérito policial ser aberto de ofício, obrigatoriamente é necessário que o crime seja de ação penal pública incondicionada, tá? Então, para o delegado, não é? Abrir de ofício, precisa que esse crime seja de ação penal pública incondicionada. Qual é a outra forma de um inquérito policial que ele seja aberto, o inquérito policial? Você tem por requisição
Requisição. Oxi. Requisição. Requisição. Do juiz, vou botar aqui do juiz, né? Ou do MP, ou do ofendido. Pronto. Eu tenho aqui as possibilidades de abertura do inquérito, não é? Eu tenho com isso a possibilidade de abertura do inquérito, né? Então, requisição do juiz, requisição do MP ou do ofendido. Então, essas são as formas, né? De que haja abertura do inquérito policial. Então, baseado nisso, aí tem. Não pode ser instaurado de ofício quando se tratar de ação penal pública condicionada. Pode, eu acabei de dizer, está aqui. Aqui. De ofício quando se tratar de ação penal pública condicionada. Aí não pode. E por quê? Porque quando se tratar de ação penal pública condicionada, vai necessitar, para que haja abertura do inquérito, a famosa representação da vítima. Não é? É necessária aí uma representação da vítima. Não pode, não é? Na ação penal pública condicionada, o delegado não pode abrir, não é? Fazer a abertura do inquérito sem a representação da vítima. Um bom exemplo disso, artigo. Bora colocar, vamos para direito penal aqui. Artigo 171. Crime de estelionato. No crime de estelionato, ou antigamente era de ação penal pública incondicionada, hoje não mais é, não é? Hoje não mais é. Hoje é ação penal pública condicionada, ou seja, necessita de representação da vítima. Outro exemplo, não é? Crimes contra a honra, injúria, calúnia ou difamação. Pode o delegado, de ofício, abrir inquérito policial? Não, porque são crimes de ação penal privada. Entendeu aí? Então, o correto é a letra B. Letra B, corretinho. Deixa eu ver aqui se é uma pergunta. Caio Villanova. Professor, o ofendido pode requerer IP ele mesmo? Não, pode requerer ele mesmo. Né? Pode requerer ele mesmo. O advogado vai servir assim apenas como assistência, né? Mas ele pode requerer ele mesmo. Ou então seu representante legal, né? Ou ele ou seu representante legal. Tá certo? Tranquilo? Vamos para uma terceira questão aí. Né? A gente está terminando já é professor. Eu acho que a próxima como é que se diz? Isaqueu Silva. Né? Isaqueu Silva. E a terceira questão, ele fala sobre prazos, né? Sobre prazos, que gera uma questão que sempre vai cair na prova, não é? Caio Villanova, o crime de bicho antigamente era ação penal pública condicionada, né? Antigamente era de ação penal pública condicionada. Hoje, não é? O crime de estupro, não é de, como é que se diz? Ação penal pública incondicionada, né? Foi bom porque modificou aí, né? Antigamente você tinha de ação penal pública condicionada. E qual era o problema, velho? Qual era o problema? Você pode achar, não, mas qual o problema de ser ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada? Professor, acho que, né, não vai
não vai influenciar em nada, vai sim. Sabe por quê, amigo? Seguinte, nesses crimes, não é? O que vai acontecer? O crime de estupro, ele é aquele crime em que a vítima se sente a pior pessoa do mundo. É o crime de estupro, né? Não só de estupro, você tem o próprio crime de importunação sexual, não é? Você tem aí o crime de importunação sexual também, né? Então, o que é que acontece? Esses crimes são aqueles crimes que a pessoa se sente tão mal, que ela tem vergonha de ir à delegacia. Ela se sente enojada e tem vergonha de ir à delegacia. Isso acontece muito, isso é normal, não é? Isso é normal. Então, o que é que acontece? Aí a lei mudou, dizendo, não, não pode deixar aí a, a representação da vítima. Não. Já é estupro, meu amigo. É ação penal pública incondicionada. Já boto como ação penal pública condicionada, porque é só eu, delegado ou Ministério Público, ter notícia que já abre o inquérito policial, não é? Então, acho que isso deu após o caso Mariana Ferrer, bem recente, salvo engano. Não, um de Mariana Ferrer, que é um caso bastante. Maria, eu não gostei de pensar, não é? Você tem um crime, você tem até uma lei, né, que foi assinada por Bolsonaro em relação a Mariana Ferrer e que teve alteração que alterou também a lei de abuso de autoridade, né? Acrescentando aí o crime institucional, não é? É o artigo 15A da lei de abuso de autoridade. Foi esse crime institucional foi baseado em Mariana Ferrer, não é? Para quem está aí se perguntando quem é Mariana Ferrer, foi aquela menina que foi vítima de estupro, né? E na audiência, o advogado começou a xingá-la. Não sei se vocês estão lembrados. O advogado começou a xingar, como se ela, bicho, o estuprador fosse a vítima e ela fosse a culpada. Ou seja, eu quis ser estuprada, venha, não é? Porra, foi ridículo aquilo. E a lei de abuso de autoridade foi modificada agora, baseada aí nessa lei Mariana Ferrer, tá? Sim, aí bora aqui, para prazo, né? Código de Processo Penal, ele fala em prazo. E cuidado em prazo, pelo seguinte, porque você tem um prazo geral. Você tem um prazo geral que é dado pelo artigo 10. E você tem outros prazos, tá? Você tem prazo de inquérito na instância federal, tem prazo de inquérito na lei de drogas, tem caso de inquérito penal militar, tem prazo de inquérito na lei de economia. Então, geralmente se pede prazo geral, que é esse do artigo 10. E qual é o prazo do artigo 10? Ele diz o seguinte, que estando o indivíduo preso, o prazo, não é? O prazo de conclusão, estando o indivíduo preso, o prazo de conclusão, bom, deixa eu pegar aqui uma borracha. O prazo de conclusão é de 10 dias. Estando o indivíduo preso, o prazo, não é, de conclusão é 10 dias.
E não tem aqui, ó, não tem renovação. Sendo o indivíduo solto, estando o indivíduo solto, o prazo vai ser de 30 dias e aqui tem renovação. E aqui tem renovação. Então, mais uma vez, ó, o cara preso 10 dias e esse prazo não é renovado, 30 dias sendo prazo renovado, tá? Então, baseado nisso, vamos lá. Adeildo Rodrigues é o melhor professor do mundo do EP. Valeu, Adeildo. Bom dia, meu amigo. Então, acho que já tem gente aí acordando para trabalhar, né, velho? 4 horas e 55 minutos, já tem gente acordando para trabalhar e a gente aqui trabalhando, né? E a gente aqui trabalhando. Então, bora lá. 5 dias, se o indiciado estiver preso, ou em 10 dias, quando ele estiver solto. Errado. É 10 e 30. 15 dias não. 30 quando ele estiver solto, beleza. Mas aqui não são 15, são 10. 30 dias se estiver preso, não. São 10 e 30 se ele estiver solto. Letra D, fácil. 10 dias se preso, 30 dias quando ele estiver solto. Elias Simplício, eu já estou no trabalho. Eita, Elias, não é? Eita, a luta é grande, né, meu faixa? A luta é grande, não é? Em flagrante ou previamente, salvo engano, o que, Maurílio? Não entendi aqui. Não entendi aqui que o Maurílio disse aqui, né? Então, vejam, esses são os prazos aí. Como eu disse para vocês, tem outros? Tem, mas geralmente vence regra geral aqui, que é 10 e 30, tá? Esse é o prazo geral. Sim, a prisão vai ser em flagrante aí, meu amigo. Aí começa aí o inquérito policial, não é? Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou se ele estiver sido preso preventivamente, não é? Meu amigo Maurílio Sandro, não é? Bem, meus amigos, são 4 horas e 59 minutos no meu, e o professor Isaqueu me pediu para ficar até às 5 horas. Então, estamos desde 2h40, ou seja, são quase 2 horas e meia falando de penal e processo penal. Bicho, não tem outro curso que faça isso. Não tem. Me diz aí, qual é o curso ontem, hoje, que está falando sobre o edital de Olinda? Só tem um, o EP, não é? Por isso aí que eu peço a vocês aí que, se você não conhece o EP, não é? Entra lá no site, vê aí nossas aulas, não é? Vê ali os professores, são tudo top, não é? O EP tem simulado, o EP tem live como essa, não é? O EP tem excelentes professores e agora tem o livro da Guarda Municipal, que é o livro, não é apostila, não. Tem cursinho aí que vai vender apostila. O EP vende livro. E é aquilo que eu disse, ó, condicionado ao que vai cair na prova. Vai estar condicionado ao que vai cair na tua prova. Isso é o EP. Isso é o livro do EP, tá? O EP vai ter presencial, show de bola, não é? Nosso presencial vai ser lá em Recife, show de bola. Então, você pode fazer o presencial, então vá lá, velho. Emanuel, não posso fazer o presencial, tem o online, não é? Tem o online, que é show de bola. Emanuel, eu quero presencial e online, meu amigo, aí você tem o céu. Aí você já está no céu. Você tem o presencial e você, ó, tem o presencial, você tem o online, você tem o livro, aí você está no céu, não é? Então,
eu digo para vocês que adquiram. Nossa, aqui, Maurício, já aposto que quem adquirir não vai se arrepender. E com toda certeza, né? Não vai se arrepender. Olha, compre, não é? Que você não vai se arrepender, não é? Você não vai se arrepender, tá? Porque o curso é muito bom. O curso é bom, não. O curso é foda com PH, não é? Foda com PH. Silvânio, professor, sobre essa aula, vai disponibilizar algum grupo, mesmo que seja pago? Não, Silvânio, para quem pode pago, vai tá salva. Essa minha aula aí dos outros professores vai estar salva, não é? Mete bronca aí. É Silvânio ou Silvânia? Silvânio, eu acho, né? Silvânia, não é? Vai estar salva, não é? Essa aula, estou sem óculos, desculpa aí, não é? A porra do óculos quebrou, não é? E eu tô enxergando quase porra nenhuma. Vai ficar salva. Então, por onde posso comprar o livro? Tá aqui, ó. Você tem aqui um QR Codezinho aqui. Eu acho que você bota o QR Code. É na plataforma, né? O livro é na plataforma, tá? Então, porra, vai ser show esse livro. Vai ser show. Vai ser show o livro. Vai ser show o curso online. Vai ser show o curso presencial. Meu amigo, é show de bola, né? Só show de bola. Então, vou me despedindo por aqui. Eu quero saber se tem alguma dúvida ainda que eu possa tirar com vocês. Tem alguma dúvida? Descrição do vídeo aí, Maurício está dizendo, está aqui, ó, né? Na descrição do vídeo aqui, tá? Tem alguma dúvida aí que eu possa tirar? Me digam aí, não é? Me digam, professor, estou com dúvida nisso. E a gente tira, não é? Deixa eu tirar isso aqui para ficar só euzinho aqui, não é? Pronto, só euzinho aqui. Então, meu amigo Clodoaldo aí, espero que tenha gostado aí de Paulista. Silvânia, vai ficar salvo, Silvânia, ô glória, não é? Nosso amigo Maurílio Sandro, muito obrigado aí. Caio Villanova, muito obrigado. Deixa eu ver, agradecer a todos aí que estão, não é, com a gente aí. Elias Simplício, Saulo Joviano, Adeildo Rodrigues, não é? Caio Villanova, não é? Saulo Joviano, Paulo César, não é? Pronto, eu acho que são esses aqui que estavam sempre aqui interagindo com a gente, né? Richard Júnior, não é? Felipe Lucas, Marco Júnior, não é? Esses aí que Alex André. Estou com problemas para estabelecer conexão com Alexa, pare. Parece que a Alexa, pare. Então sugiro você tentar reiniciá-lo. Desconecte-o da tomada, aguarde 10 segundos e conecte novamente. Falei o nome do cabo, ela pensa que é ela, né? Ô bicho invejosa, não é? Elias Simplício aí. Silvânia Alves, fui domingo na sua aula presencial e amei. Obrigado, Silvânia. Queria muito poder fazer presencial, porém trabalho até às 20 horas. Lembro da sua aula de domingo, do fudeu e foda-se. Aprendeu o dólar eventual e com a consciência. Silvânia, tem problema não. Adquira online. Adquire o online, tá? Adquire o online, que é show de bola também. É porque, veja, tem pessoas que não sabem estudar online. O que é não saber estudar online? Porque online você tem que ter disciplina, viu? Se você não tiver disciplina, você não consegue estudar online, não. Porque o cara tá aqui estudando online. Porra. Aí vamos dizer que ali tá a cama. Eita. Ali tá a cama. Ele olha, porra, eu vou tirar um cochilinho, depois eu volto. Fodeu, porra. Não é? Então,
como é que se diz, o online, tem isso, não é? Então não é todo mundo que sabe, não. Como também tem muita gente que vê o online, não é? E estuda por online, mas fica as dúvidas e não tem como tirar, né? Aí vai para o presencial. Então você tem dois tipos. Então, obviamente, se você tiver os dois, porra, é um show de bola, viu? O artigo 21 foi, se você está falando do artigo 21 do Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Você está falando do artigo 21 do Código, eu acho que é isso, não é? Artigo 21 do Código de Processo Penal, que eu estou imaginando seria aquele questão da incomunicabilidade, né? Porque o artigo 21 do Código de Processo Penal, ele diz que o preso poderia ficar incomunicável por até 3 dias, né? Não foi recepcionado pela Constituição por conta do artigo 5º, inciso 62, né? Que diz lá que a prisão será imediatamente comunicada ao juiz, à família e à pessoa por ele indicada, né? Isso aí da incomunicabilidade, 3 dias, no tempo da ditadura, né, meu amigo Maurício? Graças a Deus, não temos mais.